Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus cobrou de Israel o derramamento de sangue desnecessário. Vamos entender isso. O derramamento de sangue, matar uma outra pessoa, era proibido. Isso fazia parte dos 10 mandamentos. Não matarás. Mas e se matar? Então Deus estabeleceu a pena de morte. Tem que morrer. Não matarás. Mas e se alguém matar? Tem que morrer. E estabelece todo o ritual, todos os procedimentos que deveriam ser seguidos para promover a morte daquele que tinha assassinado alguém. A pessoa alegava que foi involuntário, foi sem querer, ele não quis, não desejou, ele levantou o machado bateu na cabeça do outro. Então essa história vai ser contada na cidade de refúgio para os anciãos entenderem. Se eles ficarem convencidos, muito bem. Se eles não ficarem convencidos, vão entregar o assassino na mão do vingador do sangue. O sangue teria que ser vingado. Em guerras justas, o sangue poderia ser derramado dos inimigos. Quando Israel veio para tomar posse da terra prometida, a terra já estava invadida por outros povos e Deus mandou que eles fossem retirados dali. Israel estaria desculpado de matar, derramar sangue no caso de guerras justas. Em algumas circunstâncias, Deus valorizava isso, a pessoa derramar o sangue. Por exemplo, na vingança, a pena de morte, ou no caso de guerras justas. Mas isso era um critério que precisava ser obedecido, isso na antiga aliança, é bom a gente lembrar. Na nova aliança, no Novo Testamento, não temos isto, ninguém é desculpado de matar o outro, inclusive pelas leis do país pode ser punido, mas diante de Deus ninguém é estimulado nem justificado por matar uma outra pessoa. No entanto, quando há o arrependimento, pagamento da pena junto ao país, pode receber o perdão em Jesus. Todos que mataram outras pessoas, o sangue de Jesus pode purificar esse pecado também, desde que o pecado seja tratado. Mas vamos voltar à antiga aliança. Havia situações em que Deus permitia que o sangue fosse derramado. E havia até situações em que uma pessoa morrendo, não se sabia quem tinha matado, alguém tinha que pagar com um sacrifício aquele sangue derramado anonimamente. Ninguém sabia quem foi. A cidade mais próxima do morto tinha que oferecer um sacrifício a Deus para purificar a terra daquele sangue derramado. Deus estabeleceu nenhum processo de purificação acontecerá pelo sangue derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não poderia oferecer um animal em substituição. Se soubesse quem era a pessoa que matou, tinha que morrer. Eram mortes justas para manter a paz e a justiça na terra. Casos de guerra, guerras justas também. Mas nós temos exemplos na Bíblia de Davi, por exemplo, que matou desnecessariamente. Davi, quando estava com os filisteus, querendo fazer bonito, atacava povos que não eram de Israel e praticava o genocídio, destruía completamente aquele povo, inclusive crianças, para não sobrar ninguém que contasse a verdade para o rei Aquis, filisteu.
porque Davi queria mentir para ele, dizendo que atacou uma cidade de Judá, mas na verdade ele tinha atacado uma cidade de outro povo. Mas para ninguém contar a verdade, ele matava todos daquele lugar. Ele não deixou de ser Davi por causa daquilo, mas Deus não aprovou aquela atitude. Quando já velho ele colocou o filho dele, Salomão, para reinar, o Salomão disse isto, que o próprio Davi reconheceu que Deus o impediu de construir a casa de Deus, porque as mãos dele estavam sujas de sangue derramado desnecessariamente. Nós temos muitas situações assim na Bíblia que mostram isto. Uma delas é narrada aqui em 2 Samuel, no capítulo 21, quando Deus mandou uma fome de 3 anos consecutivos. 3 anos sem chuva, 3 anos de seca e fome. E no 3º ano, Davi entendeu que aquilo era um tratamento de Deus. Não entendeu no 1º ano de fome, não entendeu no 2º, mas quando a fome persistiu, Davi foi perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo? É o que a gente deveria fazer quando pega uma doença, quando tem uma desventura, algo ruim acontece conosco, a gente deve perguntar a Deus: Senhor, por que isto? Por que isto aconteceu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Me mostra, Senhor, o que eu tenho que fazer para me consertar? Isso é fundamental. O Tiago nos diz isso lá no final do capítulo 5, orientando. Com relação a enfermidades no cristão, ele deve chamar os presbíteros, aqueles que são líderes, para orarem por ele com discernimento, revelação de Deus, para saberem o motivo daquilo e dar a oportunidade de a pessoa se consertar com Deus. Depois, a oração da fé traria o milagre de a pessoa ser curada. No caso do capítulo 21 de 2 Samuel, aquela fome perdurou quando Davi foi perguntar a Deus, aí Deus respondeu através dos profetas, porque Davi, embora fosse profeta, ele estava ocupado com muitas coisas e ele costumava consultar os profetas que o acompanhavam. Por exemplo, o profeta Natã, o profeta Gade, e o Senhor respondeu: essa fome é porque há culpa de sangue sobre o país. Isso, no caso dos gibeonitas, você lembra que quando o povo veio do Egito e entrou na terra prometida, eles foram enganados pelos gibeonitas, mas fizeram uma aliança e Deus exigiu que eles cumprissem aquela aliança com os gibeonitas. E tudo bem, na época de Josué, dos juízes, os israelitas procuraram defender os gibeonitas. Porém, quando veio o reinado, o Saul, ou não tendo lembrança daquilo, ou não valorizando, ou não tendo temor a Deus suficiente, resolveu matar os gibeonitas. E aí Deus cobrou o cumprimento daquela aliança. E Davi entendeu a situação, foi aos gibeonitas perguntar: bem, o problema é com vocês. E o Saul, não fui eu, mas o Saul foi tentar matar vocês. O que vocês querem de pagamento para vocês nos perdoarem? Olha que coisa interessante. Davi queria o perdão de Deus, mas o Senhor condicionou o perdão de Deus primeiro ao perdão dos gibeonitas. Você entende isso? Você quer o perdão de Deus, você falou mal contra uma pessoa, você difamou uma pessoa, você vai ter que ir se consertar com aquela pessoa primeiro. E aí Deus vai perdoar você. Se você falou mal de um irmão tem desavença contra você, tem qualquer problema com o irmão, você tem que ir primeiro ao irmão, se consertar com ele para que tenha o perdão de Deus.
Aqui o Senhor condicionou o seu perdão a que os gibeonitas ficassem satisfeitos. E os gibeonitas disseram, olha, realmente foi humilhante para nós, muitos irmãos nossos gibeonitas morreram, e nós queremos apenas para uma reparação que se nos deem, para eles serem mortos, 7 descendentes de Saul. 7 descendentes de Saul, para que sejam mortos para pagar aquela dívida que o Saul teve querendo nos destruir. E Davi mandou que fosse obedecido. Foi procurar os 5 filhos da Rispa e pegou mais dois outros, e assim os 7 descendentes de Saul foram entregues aos gibeonitas. Eles foram enforcados e assim se aplacou a ira de Deus. Não sem antes Davi completar a história. Davi fez uma coisa muito interessante. Entregou os 7 para serem mortos, mas depois ele honrou a descendência do Saul. Foi buscar os ossos de Saul, de Jonatas e daqueles 7 e os enterrou com honra. Depois dessa atitude, Deus se tornou favorável para com a terra. Muito interessante isto. Perdão e conserto, reparo, tem que haver o reparo. Davi honrou aqueles israelitas descendentes de Saul, inclusive o próprio Saul, e promoveu um enterro digno, honrando aqueles que eram descendentes de um ungido de Deus, o Saul. Só depois disto é que Deus se tornou favorável para com a terra e mandou chuva e, enfim, a terra produziu bem. Primeiro, teve que haver a reparação, o conserto. Aquele pecado não foi cometido por Davi, foi cometido por Saul, que já tinha morrido. Mas o Saul, que já tinha morrido, na época, representava o povo de Israel. E assim o pecado foi de Israel. Mas por que Deus não cobrou na época de Saul? Porque na época de Saul tudo era errado. Eles não iriam entender mais aquela cobrança de erro. Tudo estava errado e eles pagaram caro. O país foi arrasado na época de Saul e mesmo pouco depois da morte, em consequência dos outros erros. Mas esse só foi cobrado quando as coisas já estavam apaziguadas. Esse erro foi cobrado na época de Davi. Davi era o responsável por Israel. Quem errou foi Israel na pessoa do rei Saul. Isso nos remete também para um princípio muito importante, a identificação do povo com seu líder. O povo é responsável pelas atitudes de seu líder, porque tem que orar, tem que apoiar, tem que ajudar o líder. E o líder é identificado com seu povo. Assim, o pecado foi de Israel na época de Saul. O Saul já tinha morrido, mas o pecado continuou sobre Israel. E Deus cobrou na época de Davi, que era o novo rei. A culpa não era de Davi, mas era do povo de Israel. Então Deus cobrou na época de Davi. São princípios muito interessantes que a gente deve guardar no coração. Para a gente ter o perdão, precisa fazer o conserto e reparação. Não é só assim chegar, Deus me perdoa todos os pecados, todas as pessoas que eu matei, roubei, que eu fiz e aconteci. Senhor, me perdoa todos os pecados. Não é assim, não. Tem que haver reparação. Portanto, você lembrando de um pecado passado, vá consertar, vá confessar aquele pecado, se arrepender dele, para que receba o perdão de Deus, porque o preço já foi pago por Jesus. Mas a confissão é necessária, a reparação também. Se houve um prejuízo, se houve um dano, tem que haver reparação. Se você roubou de alguém, aí você chega para Deus, Deus, eu roubei, me perdoa.
Tá bem, eu perdoo, mas você vai lá e procura a reparação. Confesse para aquela pessoa de quem você roubou e proponha reparar para que você possa receber o perdão. Esses princípios precisam ficar claros na nossa mente. Nós queremos o perdão de Deus. E o perdão não é assim de qualquer jeito. O preço foi pago, mas a atitude nossa tem que ser clara diante de Deus para podermos receber o preço do perdão. Entenda isto.